campeões! Estamos com mais um episódio do seu Tendas e Torres, o podcast da Rede Semente. Daqui a pouquinho eu vou apresentar quem está aqui com a gente, mas antes dos plim-plims, nós vamos pedir para que você curta, compartilhe, comenta, dá sugestão de quem você quer que esteja aqui conosco, venha aqui para também falar conosco. Também vamos agradecer aqueles que são os nossos apoiadores, né? A Igreja Brasa, da qual nós participamos com o grupo de empreendedores da Rede Semente, que tem nos ajudado com o local aqui, e também o pessoal da Global Advance, que tem nos fornecido material para que nós possamos capacitar cada um daqueles empreendedores e grupos de empresários dentro das igrejas ou na cidade. Se você tem interesse em saber como é ser um empresário cristão, trabalhar por princípios, cumprir a grande comissão, bota aqui, nos chama no direct para que a gente possa também compartilhar contigo todo esse conhecimento. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui o pessoal, os diretores da S5. O que é S5? Já tu vai saber. Eu tô aqui com o Pedro e o Pedro. Puxa vida! E eu tava pensando, inclusive, antes de você se apresentar, eu já vou falar aqui, eu vinha no carro, eu tava descendo hoje de Gramado, e em algum momento eu lembrei dos nomes, né? Eu digo assim, Pedro, Lucas, certo? E João Pedro. Eu disse, cara, essa empresa ela tinha que ser ou JP, né, IPL, ou PIP, né? Mas aí vocês trouxeram a S5. Contem para nós o que é a S5, qual é a finalidade e vamos lá, quero ouvir. Bom, primeiro acho que a gente vai, como agradecimento, a gente trouxe uma... sempre bom! Olha aí! Uma lembrança. Olha aqui! Um caderninho aí nosso da S5, forma de agradecimento aí, a gente está sempre próximo aí desde Obrigado. Então acho que é uma Obrigado. lembrança aí. Bom, quer começar? Eu complemento? Pode ser. Bom, a S5, então, é a nossa empresa de educação, tá? A gente formou nessa parceria, a gente ficou muito tempo trabalhando esse nome, na verdade, e a nossa ideia sempre foi trabalhar a parte da educação, mas principalmente com o lado cristão juntos. E a gente queria um nome que comunicasse isso, queria algo que trouxesse esse peso, assim, já no nome, assim, as pessoas ficassem com aquela dúvida, mas entendessem conforme explicássemos. E aí, a gente conversando, a gente estava ali por outubro, finalizando a montagem da empresa e criando Dia 24. Dia 24. Não, outubro de 24. Outubro de 24, perfeito. E estava chegando perto da Reforma Protestante, a gente lembrou dos 5 solas da Reforma Protestante. Olha e a gente aí. pensou, é isso aí. 5 solas da Reforma Protestante que trazem bem essa mensagem do princípio de Cristo, né? De olhar para Cristo e do principal do Cristo, né? A Cristo, a palavra, dar a glória a Deus, e trouxemos o nome da empresa com esse intuito junto. Legal. Mas o que a S5 faz? Qual é o objetivo? O que vocês fazem lá na S5? Qual é o propósito? Qual é o serviço? Qual é o produto que vocês têm para o pessoal que nos segue aí, de repente, já entrar em contato? Tá. A gente viu o nosso conhecimento, isso a gente vai falar um pouco mais, mas ao longo do tempo a gente foi identificando na nossa área de atuação como ajudar mais as pessoas na vida financeira delas. Porque a gente trabalha na área de investimentos, e na área de investimentos a gente ajuda muitas pessoas, mas é a melhorar a condição financeira, né? A gente acaba sempre na questão do upgrade, a gente pega uma pessoa que já está normalmente para investimentos, é uma pessoa que já tem algum dinheiro guardado, já está numa situação ok, e ajuda a ter condições melhores, coisas do tipo. Mas a gente sempre tinha essa questão, uma vontade de fazer mais, uma vontade de ajudar mais as pessoas, e com o conhecimento que a gente tem, sempre foi muito óbvio, a educação financeira sempre foi muito mais acessível, a gente chega em mais pessoas, tem uma quantidade muito maior de pessoas que precisa de educação financeira. Nas escolas agora, nos últimos anos, acho que nos últimos 5 anos,
que começou educação financeira nas escolas, antes disso não tinha, então a gente pode pegar todas as gerações que se formaram no ensino médio antes de 5 anos atrás. Eu sou um. Eu também, nós não pegamos isso, então todas as gerações de nós para trás, que se formaram de nós para trás, não pegaram educação financeira, então o conhecimento é nível usual. Então a gente buscou montar várias formas, né, de ensinar. A gente tem os cursos, a maior parte dos nossos cursos são pensados em ser mais pessoais, porque hoje em dia dá para aprender na internet, né? Dá para aprender no YouTube, dá para aprender em inteligências artificiais, dá para aprender no Google. Só que o ponto é, a fonte do que a gente está pegando, a gente não sabe às vezes de onde é, a gente não sabe o grau de veracidade daquilo, né? Sim. Então, uma coisa que a gente concordou, eu e o João Pedro, é a gente sempre opta pela pessoalização. Por isso que a menor parte, até hoje a gente não fez ainda, tem o projeto, mas a gente ainda não fez aulas online, mas mesmo que a gente faça, a gente tem um cuidado ali de como que a gente vai transmitir isso. A gente não quer que seja algo massificado, porque esse sempre vai ser um dos nossos diferenciais. Nós realmente trabalhamos na área, então nós não somos pessoas que aprenderam na internet e estão replicando o que aprenderam, não. Tudo que a gente ensina é o que a gente vê no dia a dia no trabalho, e a gente vê várias formas de ensinar, seja um para um, seja em cursos, em grupos e coisas do tipo. Então a gente tem várias formas aí de entregar. Legal, e o legal disso é que, na verdade, assim, as pessoas hoje buscam alguém de confiança. E quando a gente fala na área financeira, eu falo porque, tipo assim, hoje eu faço alguns investimentos, mas durante muito tempo eu não fiz, não porque não tinha condições, porque na verdade tinha um receio. Mas eu vou botar lá e se, né, não conheço, não sei quem é a pessoa. Legal. A gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do nosso programa. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, João Pedro e Pedro. Vocês identificaram já, assim, quando novo, vocês já percebiam essa veia de ir para o empreendedorismo? Ou isso foi despertado mais tarde? Eu queria ser concursado, trabalhar de CLT. Como é que entrou o empreendedorismo na vida de vocês, assim? Na verdade, eu, quando mais novo, nunca tive assim, essa visão, não, eu quero empreender, eu quero ter minha empresa. Eu, desde o começo, assim, eu sempre tive um apreço muito por números. Sempre gostei muito de desmontar carrinho, montar dessa parte mais de mecânica, desse lado mais lógico, assim, das coisas. Uhum. Então, eu sempre fui buscando algumas coisas mais para esse lado da mecânica, da física. Eu tive meu cunhado me caminhou bastante, me explicou bastante como é que funcionava a parte da mecânica, eu gostei. Uhum. Então eu comecei, no final ali do ensino médio, vou ter que decidir o que eu vou fazer da vida. Comecei a buscar por essa parte das engenharias, e até que, por exclusão, fui para a parte da engenharia mecânica. Ah, legal. Então, sempre gostei muito dessa parte de números, de lógica. Para mim, raciocínio lógico sempre foi um objetivo, assim, sabia que ia trabalhar com alguma coisa nessa área. Uhum. Mas ali no meio da faculdade, por influência de 2 colegas meus da igreja, começamos a conversar. Eles falavam, não, porque tu tem que buscar sobre investimentos, tem que começar a investir em fundo imobiliário. O que é esse negócio? Comecei a pesquisar, comecei a estudar um pouco mais a fundo, comecei a investir, perdi um pouco de dinheiro ali, como todo mundo que começa a investir sem saber muito bem. A época não era boa, né? A época não era boa, eu não sabia o que estava fazendo e comecei a ir ali, né? Por que ano mais ou menos? Foi finalzinho de 18, início de 2019. Ah, legal. Mas depois que eu fiz o primeiro investimento, deu errado, deixa eu entender realmente o que é isso. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre investimentos, sobre como que funciona essa parte de investimentos, a importância de uma empresa gerar lucro, o que muda no dia a dia de alguém entendendo a parte de lucro, de como funciona isso. E é um caminho meio natural, quando tu começa a estudar um pouco sobre investimentos, tu começa a entender um pouco a diferença de uma CLT, de tu trabalhar por meritocracia, de pesquisar mais algumas coisas, entender como é que uma empresa funciona. Sim. Então, aí eu comecei a entender algumas coisas, eu vi
comecei a projetar mais do que 5 anos para frente. Sim. E eu vi, o caminho, eu quero algo a longo prazo, mais pro lado do empreendedorismo, de ter o meu negócio, de ter a minha independência em cima disso. Uhum. E aí, conforme eu fui criando um trabalho ali, não sabia exatamente aonde, que eu fui começando a buscar mais sobre investimento, fui me especializando mais, e aí que eu fui entendendo que existia um caminho pela parte dos investimentos. Ah, legal. E tu, Pedro, como é que foi? Lá já... Eu fui desde criança. É. Tem até brincadeira lá em casa que eu, quando era criança, eu tinha 5 anos de idade. De 5 para 6, mais ou menos, eu pegava troquinho lá em casa, e daí quando alguém precisava, eu preciso de troco para minha tia, eu preciso de dinheiro para ir comprar pão. Tá, eu tenho. Me empresta 2 aí. Tá, mas depois me devolve 3. Oh, cara! Com 5 anos de idade eu fazia isso, cara. Então minha família conta, eu não, obviamente não lembro. Minha família conta, eu acredito, todo mundo da minha família conta que eu fazia isso o tempo todo. Verdade. Então, é uma marca registrada minha, assim, que desde criança dinheiro estava sempre envolvido. No ensino, daí também meu pai foi uma grande influência para mim em relação a isso. Ele é formado em administração, se formou ali por 2011, 12. E eu sempre acompanhei ele sempre foi muito na raça, assim, para ser empreendedor, bem dedicado em relação a isso. E eu acompanhei ele ao longo da história, tendo as empresas dele, e ele já teve 2 empresas ao longo desse período. Hoje ele não trabalha mais com isso, mas eu sempre acompanhei ele, ia na empresa com ele me dava alguma tarefa, alguma coisinha, vai preencher essa planilha. Isso tu tinha quantos anos? Aí dos 10 aos 13 eu tava sempre na volta dele. Legal. E aí ele me ajudava bastante, questão da escola também e tal. Então, sempre fui influenciado em relação a isso. No ensino médio, eu esqueci completamente de tudo isso que eu queria. Eu sempre soube que eu queria empreender, mas eu não sabia por onde começar. No ensino médio, se fala bastante com os colegas, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia. Acabou. Ninguém falava. Uma colega minha lá falava que queria fazer contabilidade. Será contabilidade? Eu sabia que meu pai era formado em administração. Eram essas as minhas opções. Aí no ensino médio eu pensava em fazer psicologia ou arquitetura. Era essas 2 coisas que eu tava... Tudo a ver. Nada a ver. Mas é por quê? Porque eu gosto muito de número. Como o João Pedro falou, eu também gosto muito de número. Não sou nenhum gênio da matemática, mas me dou bem. E eu gosto muito de pessoas. Muito, muito de lidar com pessoas. Na área comercial até eu fugi um pouco, mas eu trabalhei na área de investimento, na área comercial, e dei uns 2 passos para trás ali. Mas eu gosto de lidar com pessoas. E daí eu fiquei na dúvida dessa, arquitetura ou psicologia. E daí quando eu tava na inscrição lá do Enem, para conseguir bolsa e tal, meu pai veio comigo e me ajudou ali a escolher e falou, cara, e economia? Não conheço ninguém formado em economia, da onde é economia, vou trabalhar com o quê? Nem sabia no que economista trabalhava. Mas aí eu fui estudar um pouco mais, como é que funcionava a grade curricular e tal, e brilhou o olho. Foi algo incrível, assim, tudo encaixou. Eu fui estudando economia, parece que tudo foi indo perfeito, assim. E aí, tudo isso no ensino médio também já, um segundo ponto, sei que a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas tudo isso, durante todo esse período da minha vida, eu não tinha relação praticamente nenhuma com nenhuma religiosidade. Eu ia na igreja só no ensino fundamental, e no ensino médio ali eu me afastei completamente. Então, aí depois eu comecei a trabalhar, entrei numa empresa de investimentos ali como estagiário, quando eu já estava na faculdade. Trabalhei como assessor de investimentos, que daí é onde a gente se conheceu. Aí trabalhei como assessor de investimentos durante bastante tempo. Assessor de investimentos é um trabalho que nós 2 escolhemos pelo mesmo motivo, que é a possibilidade de tu poder ter teu trabalho ali, tu tem tua carteira de clientes, tu atende tua carteira de clientes, mas tu não tem tanto horário, tu não é tão fixo em relação ao trabalho, tu tem a possibilidade de empreender. E nós 2, o trabalho de assessor chamou pelo mesmo motivo, que é a possibilidade de empreender, a possibilidade de fazer outras coisas, porque isso para mim sempre foi a única certeza que eu tinha. Eu não sabia para que lado eu ia, mas eu sempre tinha a certeza que eu não ia trabalhar com uma coisa só, eu ia ter empresas no plural, assim. E aí trabalhei como assessor, entrei como estagiário na empresa, virei assessor, e daí ali como assessor eu percebi que a área comercial, para atender os clientes, eu não
não me dei tão bem. Aí eu comecei a estudar mais a parte de finanças mesmo. Fiz uma pós-graduação depois que me formei em economia, fiz a pós-graduação em gestão financeira e orçamentária. E agora estou fazendo a minha segunda, que é gestão empresarial. Então eu me voltei mais para a área de administração mesmo, mais de gestão. E agora saí da empresa de assessoria, já faz 1 ano e meio aí, e entrei como diretor financeiro numa empresa de consultoria de investimentos. São parecidas, trabalham para investimentos aí, para ajudar as pessoas, então são empresas parecidas. As empresas são amigas, são empresas amigas, então tudo certo. E é isso, desde então é legal ver, assim, eu acho interessante isso, e eu geralmente aqui nos programas começo porque o que a gente entende, né, que esse dom, esse talento, ele já nasce conosco, né, Deus já coloca. Então, por mais que a gente muitas vezes não perceba, né, a gente fazia algumas coisas, algumas brincadeiras, né, o andar com o pai, né, o ir com o pai para o serviço, ou o admirar uma pessoa, né, não talvez muito por ela, mas por aquilo que ela fazia no trabalho, acaba trazendo isso, né, para nós. Eu gosto de ver, assim, a ação de Deus na nossa história, já nos capacitando lá desde de pequeno, né. E aí, claro, vem a providência depois. Mas eu queria, assim, aprofundar um pouco mais nessa questão, entender, assim, como, né, pode dar exemplo, ou quando, né, quando e como, assim, o evangelho surgiu na vida de vocês, né? Tu falou que passou um período ali antes da faculdade, que né, frequentava a igreja e tal, e depois, né, se afastou. Mas quando vem assim com força, né, o evangelho para a vida de vocês, que faz a diferença, assim, quando vocês respondem o sim para esse chamado? Acho que eu vou começar porque foi por aí e daí volta. Na verdade, eu nasci em igreja, nasci na família católica. Minha mãe é católica, meu pai não tinha religião até então. E eu estudei no ensino fundamental, escola adventista. E a minha aproximação na igreja foi na escola, só isso. Até o ensino médio, durante a minha adolescência foi só isso. Eu estudava muito, eu sempre fui muito questionador, então eu debatia com as professoras no ensino fundamental lá, queria entender. Questionava, quer saber? Tudo. E aí eu lembro que teve uma época ali que algumas dúvidas que eu tinha, eu fiquei com uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Claro, 12 anos de idade não desenvolveu tudo ainda, não tá entendendo, tu não entende tudo mesmo, tá tudo bem. Mas eu queria entender tudo. E eu ficava angustiado com aquilo. Eu lembro que a gente estava estudando Apocalipse na época, e aquilo ali me pegou, porque eu pensava, minha mãe é católica. Pelo estudo que eu estou estudando aqui, minha mãe e meu pai não tá batendo nas coisas que eu estou estudando aqui na escola. Daí eu comecei a ficar preocupado, não dormia direito, acordava chorando de madrugada, e daí começou a me dar um desespero, Aí minha mãe e meu pai começaram a intervir, meus pais são separados desde que eu me entendo por gente, então cada um me ajudou de uma forma. Minha mãe me colocou na catequese e meu pai me apresentou o ateísmo. Cada um tentou me ajudar da forma que conhecia. Fiz catequese, só que com meu pai me explicando o que era o ateísmo nessa época, né? Hoje eu entendo, meu pai não é ateu, mas eu entendo que ele me fez isso pra, calma, questiona algumas coisas, não vai... Sim. Não se joga, se pergunta o porquê das coisas. Só que eu me joguei demais nessa ideia. E aí eu fui completamente para esse lado, fiz catequese, também debatia com uma professora, minha mãe se arrependeu, tadinha. Fez a minha mãe passar vergonha ainda, discutia com o professor, discutia com o padre, foi um período complicado. Aí entrei na escola no ensino médio, fui morar em Cachoeirinha, aqui na cidade do lado, e aí ali no ensino médio ninguém me conhecia, saí da escola adventista, ali começou do zero, mas ali eu já era ateu. Então ali começou do zero. E ali eu discuti, ali eu debatia mesmo. E aí, assim, tu era ateu mesmo, ou como a gente diz assim, meio à toa? À toa no sentido assim, eu não quero religião. Ou tu parava para justamente estudar e
ir contra aquilo que a religião apresentava, que o evangelho apresenta. Eu era ateu praticante. Praticante. É. Eu estudava e eu defendia a não existência de Deus. Uhum. E eu brigava, eu discutia, eu debatia. Eu não era chato a ponto de... Eu tinha colegas, e na época a gente tinha um grupinho ali, e eu tinha colegas que se alguém falasse Deus abençoe, ele falava, não vem com esses papos aí. Eu já não era assim. Eu cresci em escola, na família, em escola, tudo, sempre convivendo com pessoas. Se alguém falasse Deus abençoe, amém, também. E tudo certo. Por mais que eu não acreditasse, eu tratava todo mundo bem. Sim, e tá tudo certo. Uma questão mais de ética e convívio social do que propriamente defender. Exatamente. Mas, quando eu tinha a oportunidade, eu debatia, eu ia a fundo nas dúvidas. E aí, até curioso, tem a minha colega, que era quem eu mais debatia na época do ensino médio lá, que é a Larissa, que hoje em dia a gente frequenta a mesma igreja ali. Bem legal, ela ficou bem feliz quando eu me converti. Foi muito legal. Tu aqui? Eu aqui. Exatamente. Acontece, né? Exatamente. E daí, porque no ensino médio eu era chato. E daí passei por um período ali que eu estudava muito o contra. Minha Bíblia antiga toda marcada as coisas que eu marcava assim de isso daqui não faz sentido, isso aqui deve estar errado, e assim foi. 2018, conheci minha atual esposa, ela, família cristã, tudo desde sempre. Ela estava meio afastada no momento, mas a família dela, os pais dela ficaram meio assim comigo, tipo, tá vindo de fora aí agora, vai complicar a nossa vida, vai afastar ainda mais nossa filha, agora que ela estava começando a querer voltar aí na adolescência, vai complicar. E daí a gente se aproximou. Hoje sei que a gente fala bastante que não pode, que não é. Hoje, se alguém me perguntar essa opinião, eu vou falar, cara, se tu tá dentro da igreja, tu tá conhecendo alguém de fora, não vai. Mas eu agradeço do fundo do meu coração que minha mulher ficou comigo, porque senão eu não... Era a providência de Deus, também. Eu agradeço muito, porque... a gente não estaria aqui. Provavelmente não estaria aqui. Eu acho que tem duas providências de Deus, depois eu digo. Uma é ela, mas tem outra aí. Aí daí ela começou vamos comigo na igreja, eu fui algumas vezes, fui num retiro com ela, com a família dela, e ali começou comecei a analisar algumas coisas, ok, mas não acreditava em nada. E nesse período algumas pessoas na minha volta começaram a se converter, e eu comecei a ver a mudança na vida delas, mudar completamente, pessoas assim, mudar muito. Tem um colega nosso lá da empresa que mudou, se converteu e foi brusco, assim, foi muito forte. Um dos meus melhores amigos também se converteu, foi bem forte, então foi um período que eu comecei a ver e eu comecei a ficar curioso, tipo, o que está acontecendo lá? E daí eu voltei a estudar algumas coisas, mas daí um pouco mais no meio do caminho, assim. E até que teve um dia lá que passou um período meio problemático na empresa, deu um estresse na empresa, na minha casa, eu briguei com a minha mãe, com meu pai, e na empresa deu estresse. Eu cheguei em casa e eu já tava cogitando, assim, já tava pensando, pode ser que Deus exista. Talvez Deus exista. Mas e o engraçado é que eu não fui por sentimento, isso eu falo pra todo mundo, não fui por sentimento, eu fui por estudo mesmo. Porque eu fui pro lado extremo do ateísmo, que começa a chegar tem um livro aquele, Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, que tu começa a chegar num ponto que tem pergunta que não tem resposta, o ateísmo também não tem resposta. E daí tu começa a cogitar, talvez a resposta esteja lá. E daí eu comecei a buscar por esse lado. E daí até que chegou esse dia que eu me ajoelhei do lado da cama, ateu. Nesse dia que deu estresse no serviço. Que deu estresse no lugar, eu me ajoelhei do lado da cama e pedi socorro, assim. Falei, cara, se tu tá aí, foi meio assim, sabe? Se tu realmente existe, se tu tá aí, me ajuda, porque eu não sei pra quem pedir ajuda, tô estressado tudo quanto é lado, não sei o que fazer. Aí eu peguei essa minha Bíblia, que estava toda marcada do lado negativo, peguei lá, folhei, Pedro, abriu ali. Daí tava alguma coisa sobre se manter firme, eu parei assim, tem alguma coisa. Aí nisso o João Pedro já estava lá na empresa, e aí... Que é a segunda providência que eu digo que Deus... E aí, eu conheço um pouco o caminhar de vocês. E daí, nisso eu discutia com alguns amigos foram me aproximando juntos, só que o fato que realmente mudou ali foi, eu me mudei, eu e a minha atual esposa, a gente se mudou na época, a gente estava noivo, se mudou ali para mais perto do meu trabalho, um pouco perto do João Pedro, e ele falou, agora tu vai comigo na igreja. Porque ele já estava me convidando há um tempão, e eu falava, não, mas eu moro longe. Não precisa, deixa assim, um dia a gente vai, vamos marcar, vamos combinando, eu falava.
E daí eu me mudei numa terça-feira, ele falou, sábado eu te busco aqui então. Agora não tem mais desculpa, eu te busco aqui e te largo em casa. E eu fiquei sem desculpa, então, Sim. Aí eu, tá, vamos lá então. E fui, o Minho tava pregando lá, o pastor Minho tava pregando, eu lembro que é aquela coisa que na hora a gente sente, não tem jeito. E foi, a partir dali mudou completamente. Daí eu já tinha passado por vários cultos na escola, depois em várias igrejas. Porque a Adventista, se não me engano, eles fazem bastante Sim. culto, assim, dentro da, né, no período escolar, né? Tem bastante. E depois eu fui com a minha, na época, namorada, né? Agora esposa, eu fui em vários cultos com ela. Uhum. E direto eles perguntavam, alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu, não vou me meter nessa daí. Eu pensava, não vou mudar minha vida. Alguém quer entregar a sua vida? Eu, não, me deixa com a minha vida aqui, eu pensava. Aí nesse dia eu tava lá e eu lembro que na hora que o Minho perguntou, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Nem cogitei. E foi, todas as outras vezes eu nem cogitava ir. Dessa vez eu nem cogitei não ir, foi algo impressionante. É o natural. E a partir dali, foi o dia que o João Pedro falou, tá, vamos lá. E foi a primeira vez que eu fui ali. Legal. Eu gosto de... Eu também hoje, eu quando tenho que aconselhar algum jovem, né, eu digo jogo desigual, né, mas a minha experiência, ela, em algum momento eu conto aqui para vocês, mas ela é muito próxima da tua, porque eu também conheci a minha esposa num momento que eu estava desviado. E hoje são 25 anos juntos. E não sei o que eu faria sem ela. Mas tu, João Pedro, como é que é a tua história com o Senhor? Como é que o Evangelho chegou aí? Só um pequeno parênteses aqui na história do PDM. Antes de eu conseguir convencer, a gente debateu muito no escritório. Imagina. Sobre Bíblia, sobre porque é muito legal, porque nessa época eu comecei a ficar com umas dúvidas antes de eu aceitar, até, e depois que eu aceitei também. A gente, no escritório lá, tem um computador, eu trabalho aqui e ele trabalha na minha frente. Aí, direto, eu assim... parava pra eu pensar em alguma coisa que eu vi no estudo, antes de eu ir na igreja e tal, levantava, o João Pedro, me responde uma coisa, e daí eu ia, e tal coisa, dele, tá, me deixa eu terminar aqui, depois a gente vai trabalhar. Depois a gente vai na outra sala, na hora do almoço e responde. E daí teve uma pergunta que eu lembro que foi matadora, que eu sempre perguntava, o motivo de Cristo ter morrido. Eu sempre perguntava, eu falava, cara, eu tô desde 2012, que foi quando começou a me dar essa dúvida, eu pergunto pra todo mundo assim, ó, que Jesus morreu há 2000 anos atrás foi por mim? Todo mundo fala Jesus morreu por ti, mas porque isso foi lá 2000 anos atrás, o que isso tem a ver? E eu perguntava isso para todo mundo e as pessoas me respondiam, algumas pessoas são mais espirituais e mais sensitivas em relação a isso, então elas têm realmente têm uma fé mais que precisa de menos explicação. E hoje em dia eu entendo que tá certo. Na época eu não entendia, na época eu ficava bravo, eu falava, mas tu tem que saber me responder essas coisas. E daí o João Pedro foi o primeiro que me respondeu de um jeito que eu, entendi. E na hora que eu entendi, mudou completamente. Sim. Mudou completamente. Era o processo já. Aquilo ali foi uma das coisas que deu um estalo, assim. Então, o João Pedro foi, sem sombra de dúvida, foi alguém que foi... Claro, minha esposa foi quem ficou mais constante, orando por mim muito, e teve que aguentar muita coisa durante esse período. Mas o João Pedro foi a gota d'água, assim. Foi que o copo já tava ali e o João Pedro, cara, vamos lá. É legal. Depois eu vou querer saber. O João Pedro vai contar, mas eu vou querer saber um pouco dessa relação de vocês dois como sócios, porque para mim é nítido, assim, quando eu vejo vocês, a característica, né, bem diferente. E aí, como é que veio essa sociedade? Mas conta aí como é que entrou o Evangelho aí. Vamos lá. Na verdade, na minha vida é um pouco mais simples o caminhar, porque eu nasci numa família cristã. Na verdade, houve alguns problemas ali turbulentos na minha família, mas foi mais antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, a minha família ela já tinha passado algumas coisas e já estava muito mais próxima de Deus. Meu pai e minha mãe, quando foram casar, meu pai era da luterana e minha mãe era da católica. Aí foram tentar casar na luterana, o pastor falou, não dá, porque é diferente a igreja. Na católica a mesma coisa. Eles, não, então vamos na metodista. E a metodista, faz a sessão da igreja, vamos lá. Então, a partir dali, eles começaram na metodista. Só que
como vários cristãos, eles não eram tão próximos assim de Deus. Como todo relacionamento, tiveram algumas dores de cabeça. E em determinado momento eles estavam num momento de crise e eles falaram, não, hoje a gente vamos voltar junto, vamos pegar junto com Deus. Então, a partir dali que começou, digamos assim, ali começou a minha história com Deus, por mais que fosse dos meus pais. Né? Então, a partir dali, eles se firmaram muito em Deus e eles viraram duas pessoas assim, muito próximas de Deus. Então, eu nasci já nesse lar que conhecia Deus muito de perto. Só que ao mesmo tempo que eu nasci num lar que conhecia Deus muito de perto, eu sempre tive um relacionamento com Deus como o Deus dos meus pais. Então, até os meus 11, 12 anos, eu sempre fui na igreja, sempre fui na escola dominical, conheci a história de Moisés, de Davi, de todo mundo de Corá, mas eu sempre conheci o Deus dos meus pais. E meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, e decorrente de algumas coisas ali, Deus começou a trabalhar algumas coisas em mim. E acho que teve 2 experiências em si que começaram a marcar bastante eu me aproximar de Deus. Primeiro eu tive uma experiência com 11 anos de idade. Eu estava indo fazer uma viagem com a minha turma, um intercâmbio. E por falta de um documento eu não consegui embarcar. Só que eu estava numa outra cidade já. Tipo, a gente morava em Piracicaba. O voo saía de São Paulo. E aí eu já estava em outra cidade, foi todo mundo, ficou só eu tinha 11 anos, estava sozinho no aeroporto. Puxa, tinha que voltar. E aí? Então, graças a Deus, a coordenadora que estava junto ligou para minha mãe, já organizou as coisas, mas para mim, com 11 anos, foi uma experiência muito forte. Eu lembro, assim, de emocionalmente ter dado tipo um blackout, assim. E naquela noite, era tipo um domingo, naquela noite minha mãe me buscou e naquela noite a gente ainda foi no culto. E foi uma das primeiras experiências assim com Deus que eu tive, que eu lembro que eu tava tipo, não tava entendendo nada, tava com aquele peso assim e começou a tocar no louvor aquela música, eu me rendo lá. E eu me ajoelhei ali e comecei a orar e ali eu tive minha primeira experiência assim com Deus. Eu comecei a tipo, esse Deus realmente é um Deus próximo. Graças a Deus, no outro dia eu consegui embarcar, peguei o documento certo, foi tudo certo a viagem. Mas, alguns anos depois de alguns encontros, depois de algumas orações, Deus falar diretamente, indiretamente, eu tive uma outra experiência sobre, especialmente, a morte do meu pai. E quando meu pai faleceu, Deus fez uma promessa para minha mãe de não abandonar a gente, de que ele estaria tanto com ela quanto comigo, com a minha irmã. E naquele momento Deus falou para mim, tipo assim, eu tô cumprindo essa promessa e eu estou contigo. Não só eu estou contigo, mas eu não estou te deixando faltar uma figura paterna. Então, ali que eu entendi um pouco mais Deus e comecei a me aproximar mais intencionalmente desse lado de Deus e de conhecer Ele mais. Sim, aí tu te rendeu. Então, desde sempre eu conheci Deus, graças a Deus eu nunca tive um testemunho de que eu desviei muito para voltar. Uhum. Já tive sim algumas épocas frias na igreja, mas nunca fui totalmente para lá. O que também é um desafio, né? Porque assim, eu também nasci num lar cristão, né? Inclusive meus avós, né? Então vem lá dos meus avós, meus pais, meus tios. Mas a decisão, ela chega um momento que a decisão tem que ser nossa, né? Então, a gente popularmente diz assim, Deus tem filho, não neto, né? Então, chega um momento que a gente tem que falar isso, né? Que tomar essa decisão. Eu recebi uma pergunta aqui e vou passar para vocês, tá? Já que vocês trabalhavam junto, então, né? E depois vocês falam da questão, assim, dos perfis, né? Um mais sanguíneo, um mais colérico, mas já que vocês trabalhavam junto, assim, quando que pintou essa, disse assim, cara, vamos empreender, vamos colocar o nosso negócio, como é que nasceu, ou começou a semente da S5 a germinar no coração de vocês? Vamos lá. Acho que ficou bem claro, assim, principalmente depois da conversão do Pedro. Desde do começo ali, acho que até um pouco por nós dois termos uma idade muito próxima, a gente se deu muito bem, muito perto.
e ambos temos uma cabeça de questionar bastante. Então a gente sempre teve um diálogo, questionava bastante as coisas, um perguntava, o outro ia, não sei o quê. E o Pedro gosta muito de debate e a gente sempre ia debatendo, ia atrás, ia não sei o quê. Então, desde sempre, sim, desde o começo, a gente se deu muito bem ali. E aí, depois da conversão do Pedro, a gente entendeu que também começou a bater o propósito. Então, a gente já estava entendendo que ambos eram do meio da finança, a gente tinha um propósito com esse viés da educação, do mundo financeiro, e a gente, então, vamos trabalhar junto essa parte da finança. Quem é que deu o primeiro passo? Vamos montar uma empresa? Eu nem lembro. Eu acho que a decisão definitiva, eu acho que foi no evento que a gente foi na PUC, porque lá eu lembro que a gente ficou até, teve um evento lá na PUC que o João Pedro me convidou até, eu lembro que a gente foi, e terminou o evento e a gente ficou lá conversando, né, no segundo dia, assim, no primeiro a gente até conversou um pouco, mas no segundo dia eu lembro que na metade do evento a gente parou de ir nas palestras, a gente ficou sentado lá numa cadeira, ele pegou o tablet, eu peguei um caderno e a gente ficou sonhando. Tá, mas e se a gente fizer tal coisa? Tá, dá pra fazer. E se a gente, daqui a um ano, se a gente fizer tal coisa, é pra ser assim, assim, assado, dá. E a gente começou a falar, eu lembro, acho que nesse dia foi a decisão, assim, tá, vamos fazer um negócio nosso. Ali a gente já projetou, a gente foi pelo outro lado, né, a maioria das pessoas começa pelo nome, pela logo, pelo propósito, começa pelo porquê da empresa. A gente, se a gente vender tantas turmas, a gente consegue um faturamento de tanto, já se paga, a contabilidade é tanto, a gente se paga, dá pra fazer. A gente consegue fazer, a gente foi pelo financeiro para ver se ia se pagar no primeiro ano, assim, se paga. Vamos tentar. Foi mais ou menos assim ali, o momento que a gente decidiu. Mas foi muito, acho que, não lembro se teve alguém que falou uma coisa primeiro, assim, eu acho que desde o início a gente se dá muito bem mesmo. Então a gente sempre teve um negócio de, tava pensando em fazer tal coisa também. Então, vamos fazer. Então, aí a gente se dá bem. Isso é legal. Quero explorar isso com vocês, até dentro dessa questão, assim, da característica pessoal de cada um. Porque, na verdade, quando a gente pensa numa sociedade, né, nos moldes do casamento, a gente primeiro pensa que eu tenho que ter uma sociedade que não seja um jugo desigual. E tá tudo bem. Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma sociedade com um irmão, teoricamente, vai ser sucesso. Porque, imagina, nós dois somos cristãos, nós dois oramos de manhã antes de sair de casa, então tá tudo certo. E muitas vezes a gente vê que isso não é justamente por conta das características de cada um, dos processos que cada um está passando, né? O momento que cada um está passando. Então eu queria entender assim, de vocês assim, como é que foi, como é que é essa questão da sociedade, como é que é. Eu entendi que vocês se dão bem, mas na hora da discordância, já que os dois são questionadores, assim, né? Vejo no Pedro, assim, um mais sanguíneo, né? Imagino que no João alguma coisa mais colérico, talvez. Como é que é, assim, essa sociedade no dia a dia? A vida como ela é? Tem uma coisa legal que tu falou, que é de momento. Eu e o João Pedro, a gente não passou por problema nenhum em relação a isso, porque os nossos momentos de vida foram praticamente os mesmos até agora. A gente casou com uma semana de diferença. Uma semana de diferença, eu sei. Eu precisei. A gente até brinca quando a gente vai conversar com alguém de fora. Eu e o João Pedro, a gente casou em setembro, a pessoa vai... Opa! Não, mas foi... Errou! Não, mas tá tudo certo. Cada um com sua esposa. Foi isso aí. Então a gente passou o último ano aí, os dois... Eu aceito. Mas... A gente passou o último ano aí, os dois planejando para casamento, e daí até isso é interessante. A gente parou... Mês passado a gente parou para conversar sobre a empresa e falou, a gente queria ter feito mais coisa para a empresa, né? A gente ficou meio frustrado porque a gente tinha mais planos e não deu certo. Só que também não ficou um chateado com o outro. Os dois ficaram chateados consigo mesmo porque a gente podia ter feito mais, só que ao mesmo tempo a gente estava planejando o casamento. Então, isso que tu comentou realmente é um fato muito importante, que é o momento de cada um, só que, graças a Deus, a gente passou por um período muito parecido, então os dois se entenderam e realmente não tinha o que fazer, a gente deu o nosso melhor esse ano aí.
A gente tava Mas com tem outro um que sonha mais que o outro. Sim, Porque assim, o que eu muitas vezes assim nos meus treinamentos para empreendedores e quando é essa questão assim, inclusive societária, né? Eu sempre costumo aconselhar assim, se tu é sonhador, se tu é sanguíneo, a tua área comercial e, assim, tu precisa ter alguém do teu lado que tenha uma questão, assim, mais pé no chão, um cara mais centrado, talvez até um pouco inseguro para questionar e segurar a trava, porque, né, o cara, eu sou sanguíneo, eu sou da área de vendas, então para mim vai dar certo, e saio fazendo. Mas muitas vezes faltou o quê? O lado financeiro. Vocês dois são financeiros, mas conta para nós aí, até se quiser compartilhar alguma experiência, alguma dica, como é que é? Eu acho que, curiosamente, a gente fez esse ano um teste de personalidade MBTI. E a gente começou a fazer isso para as empresas que a gente trabalha e... Aceito. E aí vamos fazer o nosso e vamos sentar e discutir nessa reunião que a gente teve de fechamento do ano, de sonhar para o ano que vem. Recalcular a rota, a gente já trouxe junto e começou a bater algumas coisas para ver. E, curiosamente, casou muito bem o que tu estava falando. O Pedro ele tem esse lado mais sonhador, mais projetar, mais ir à frente, tocar e vamos. E eu, pelo lado, já tenho esse lado bem mais pé no chão. Então, desse jeito não dá pra fazer, vamos fazer mais assim, vamos por esse lado. Mas, normalmente, a gente acaba chegando bem no meio termo. Ele sonha bastante, vamos segurar um pouco. Tá, mas se a gente fizer assim, tá, tem que apertar mais um pouco, tá, então mais assim. E aí a gente vai sempre equaliza. 98% das vezes a gente chega num meio termo, tipo, dá pra gente fazer tanto sonhando, se a gente fizer o cálculo nesse lado aqui, dá desse lado também, tá, então vamos fazer e a gente vai encaixando e tem indo bem assim. Um lado curioso, eu tomo decisões muito mais pelo emoção, feeling. Feeling. Mas só que como eu sou uma pessoa que eu sou formado, sou de exatas, sempre fui de exatas e sou formado em economia, as minhas decisões são baseadas em números. A maioria das vezes. Só que eu gosto muito de tomar decisões baseadas em convicção. Eu sou uma pessoa que normalmente eu olho para uma coisa e eu penso, o raciocínio vai, vai dar certo. Por quê? Porque não vai dar certo. E o João Pedro já mas por que vai dar certo, cara? Vai dar certo. Não, mas me mostra, me explica que vai dar certo. Não vai. Só que mesmo assim eu preciso de uma quantidade de cálculo, de preparação e tal. Dos meus amigos fora, eu na empresa ali, eu sou o João Pedro do grupo, assim. Eu sou o cara que puxa pra... Não, vamos ser mais... Vamos calcular, vamos ver o que dá pra fazer. Eu sou mais centrado, eu não sou... Só que ali na empresa tem esse lado curioso. Ali eu acho que pela nossa personalidade, eu sou o cara que vai mais... Que é mais assim, eu sou mais... Se a gente está com um projeto de, vamos fazer tal coisa, eu sou mais de, vamos tentar. Quem sabe a gente faz tantas turmas. Cara, acho que não vai dar, acho que vai ter que ser menos. A gente não vai conseguir fazer 7 turmas no mês. Vamos 2. E assim a gente vai equalizando. Nossa projeção tá muito fora, né? Vamos puxar de volta. E a empresa, assim, ela já nasce já com... o nosso podcast aqui, ele é Tendas e Torres, né? Ela já nasce já entendendo que ela é missional, vocês aprenderam isso ao longo do percurso, né? Como é que é essa questão assim do entendimento de vocês com relação ao negócio? Acho que ela surgiu para isso, né? A gente tem uma visão muito parecida de que o evangelho ele não precisa ser passado pregando e aos berros, não sei o quê. É muito também pelo estilo de vida e pela transparência, pela testemunha. Então, a gente tem uma ideia de... É que assim, a gente não fez uma escola de educação financeira para cristãos ou para pessoas do mundo para a gente converter as pessoas. A gente fez uma escola de educação cristã, de educação financeira para as pessoas. E ali, quando a pessoa está dentro da sala, a gente tenta dar o nosso testemunho, a gente traz alguns exemplos bíblicos, algumas coisas, mas que não sejam só o versículo. Não é a ideia de ser uma escola dominical. É
trazer junto a palavra, mas de maneira explicando o cenário financeiro, a parte financeira das coisas. A gente não vai, por exemplo, ensinar as pessoas a apostar. A gente ensina... Sim, jogar tigrinho. Exatamente. A gente ensina que isso daí não é aposta. A gente explica que não. Não é investimento. Não é investimento. Não é investimento, é aposta. Até tem, assim, a gente, eu acho que bem nessa linha aqui, recebo uma pergunta aqui dos universitários, é como Deus entra no ensino de finanças e números, né? E como trazer Deus para um negócio que é muito mais lógico, dados, projeções, cabeça fria, o que a gente pode compartilhar aí com os nossos ouvintes, né? Bom, respondendo um pouco antes e vindo para essa, a empresa surgiu, cada um já tinha sua empresa, sua profissão e já estava encaminhado em relação a isso, estava muito tranquilo, cada um segue pro seu lado, só que a gente é amigo trabalhando junto. A empresa surgiu mais com a ideia de, cara, eu poderia estar fazendo mais de espalhar a palavra com o conhecimento que eu tenho. Para ambos foi isso. Para ambos foi mais do lado do evangelho do que o finanças. Finanças é quase uma desculpa. É o que a gente sabe fazer. Então a gente vai espalhar a palavra através das finanças. Finanças é a providência para cumprir o propósito. Exatamente. É a ferramenta. É a ferramenta. É o que a gente conhecia, né? Graças a Deus é o que a gente conheceu ao longo da vida e as pessoas precisam. Então a gente vai ensinar sobre Deus através das finanças. Como fazer isso? A gente acaba fazendo isso de uma maneira muito sutil. Não é algo, como o João Pedro, não é algo que a gente consegue, até porque são temas que não são... é muito mais fácil tu ensinar o cristianismo através da vida cristã, através da história, por exemplo. Se tu vai ensinar a história, tu consegue explicar como surgiu a fé cristã. Agora, através das finanças é muito mais complicado, mas o que a gente faz é todos os nossos ensinamentos, todos os nossos conceitos, tudo que a gente passa, a gente explica e diz, olha, isso daqui a gente está explicando porque tem uma base, por exemplo, na Bíblia. A Bíblia diz tal coisa e a gente está dizendo tal coisa. Se a Bíblia diz A, a gente diz A. E a gente mostra o exemplo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes tal, tem que fazer tal coisa, tem que planejar antes de fazer as coisas. Beleza, é isso que a gente coloca aqui, então tu vai fazer isso aqui agora também. Então, todos os nossos ensinamentos, todos os conceitos, a gente passa por isso antes. É legal que, a nossa primeira turma lá, inaugural, foi legal que tinha um cristão, tinha um ateu e tinha mais uma mãe, uma filha lá, que eu não lembro, acho que é cristã também, são cristãos também. E aí foi muito legal porque todos eles gostaram de todo o conteúdo, inclusive o ateu lá do grupo gostou de todo o conteúdo, e é um jeito de espalhar a palavra, porque a gente acaba falando sobre o motivo do porquê que a gente está pregando, está ensinando cada coisa, com base, e a gente sempre falou isso. O diferencial não é... A gente não vai parar e falar sobre uma palavra em relação àquilo. Não, a gente fala, a gente defende tal coisa porque a gente entende que o que é certo é o que está na Bíblia, então a gente não vai ensinar vocês a fazer aposta. Poderia dar mais dinheiro, né? A gente ensinar as pessoas e ganhar dinheiro com as pessoas fazendo aposta ou investindo mais em renda variável, coisa do tipo, mas a gente não faz porque não é o que a gente acha certo e tal. E daí a gente defende o porquê disso. E uma coisa que a gente prioriza muito também na hora da montagem do nosso conteúdo é principalmente a gente trazer o investimento não só pelo investimento, mas pelo propósito em si. E quando tu entende que cada investimento, tu ser organizado financeiramente, tu administrar bem aquilo que Deus te entrega, é um testemunho também, existe um propósito por trás daquilo. Então a gente sempre busca trazer também esse propósito, tipo, a gente não está ensinando você a investir só para tu ter mais dinheiro. Existe um porquê de tu investir, existe um porquê de tu guardar dinheiro. Sim, ofertar na igreja, ajudar o próximo, a prosperar o evangelho. E eu entendo vocês, Deus é um Deus de excelência, né? Então, Ele nos deu esse campo missionário, que é o mundo dos negócios, como algo para que nós sejamos missionários ali, e talvez nós não vamos abrir a Bíblia no dia a dia para
pregar em João 13,16, mas nós vamos com a excelência do nosso trabalho, ou seja, mostrando um bom trabalho, uma vida correta, né, chegar no horário, sair no horário, enfim, ajudar o colega e ajudar principalmente educação financeira. Se a gente fizer uma pesquisa hoje, quem é que não precisa, né, estruturar a sua vida financeira até para que possa ter uma vida não sossegada e tranquila no sentido, né, como aquele homem lá que juntou mais os celeiros, né, e come e bebe folga, mas no sentido de dizer assim, poxa, eu posso contribuir com o evangelho, né, de que forma eu vou fazer isso dentro da minha empresa. Eu gosto de ver isso, E como foi assim, para quem está nos acompanhando, a empresa de vocês, se não me engano, tem 2, 3 anos, isso? Fez agora em outubro 1 ano. Em outubro fez 1 ano, claro, considerando aí o tempo de vocês de planejamento e tudo, mas como é que vocês foram colocando isso em teste? Como é que vocês foram testando? Porque beleza, vocês são da área de finanças, vocês conversaram lá na PUC, vai dar certo, fizeram conta, vai dar certo, mas a gente precisa, né, no mundo dos negócios, a gente precisa fazer aquele teste para perceber se vai captar mesmo, se o preço que a gente definiu é o preço mesmo que o mercado está disposto a pagar. Enfim, como é que vocês testaram a empresa antes de, enfim, mergulhar de cabeça nela? A gente fez a nossa... Primeiro a gente projetou bastante, né? A gente fez todas as possibilidades, plano A, B, C, D, e foi embora. E daí a gente fez a nossa turma inaugural já. E a gente teve o encaixe ali do lançamento da empresa ser junto com a Black Friday do ano passado. Aproveitamos a turma inaugural, já foi junto com uma promoção de Black Friday. A primeira turma, quem vier vai ser membro fundador. E daí lançamos ali, foi isso. Nossa turma inaugural foi incrível. Conseguimos ali uma quantidade muito boa de pessoas. E aí aqui a gente gosta de... Não tem problema em falar isso, mas a turma inaugural foi isso. Depois a gente teve um gap ali bem grande aí para montar outra turma. E a gente continuou lançando. E o ponto é justamente esse. A gente começou a reavaliar. Será que o preço está legal? Será que a gente começa será que a gente tem que oferecer um produto diferente? A gente conseguiu, como a gente tem mais de um produto, né? A gente conseguiu o produto de individual, que é o de finanças mesmo, que esse é um ponto muito importante, esse é outro jeito que a gente acaba ensinando muito mais sobre propósito do que sobre finanças, só pela finanças em si. Investimento é um negócio que ele acaba ali, ele acaba no próprio investimento. Agora, quando tu fala de finanças pessoais, tu está cuidando de toda a vida financeira da pessoa. Esse teve mais procura ao longo desse ano. Então, a gente percebeu isso, uma questão de foco aí também. A gente acabou focando um pouco mais neste do que no de investimentos. Então, acho que também pela questão do propósito, né? A gente acaba passando por muito mais coisa na mentoria. A gente tem hoje três principais linhas. A gente tem o nosso intensivo de investimentos, onde a gente trabalha justamente essa parte de investimentos, a parte de economia, de indicadores, o que é um investimento, como ir para a parte de investimentos. Isso a gente faz uma turma mais reduzida. Então a gente consegue ter uma troca com uma turma de alunos. E aí a gente tem outras 2 linhas, que é a parte da mentoria, que é uma parte mais de educação financeira. Então a gente não trabalha só investimentos, a gente trabalha a parte anterior também. E aí nisso, até no começo a gente pensou em fazer uma turma de educação financeira, mas a gente viu ali nas primeiras oportunidades, nas primeiras tentativas, que a gente não ia conseguir o nosso objetivo de realmente sanar as dúvidas de cada um. Porque quando a gente trabalha na parte de educação financeira, a tua dúvida é uma, a dúvida do outro é outra, e na frente de outra pessoa, muitas vezes as pessoas ficam meio assim, tipo, não quero falar que eu tenho problema com cartão de crédito, que eu não consigo controlar o que está entrando e o que está saindo. Não, ficam mais retraídos. Então, na parte da mentoria, a gente trouxe mais para o lado individual. E aí a gente acabou vendo que realmente esse lado da mentoria, que ia desde o começo ali da parte de educação financeira e aí finalizava com os investimentos, estava tendo mais aceite.
A gente começou um pouco mais pelo intensivo, a gente tem ainda intensivo, a gente quer até digitalizar ele um pouco mais agora, mas a gente tem trabalhado mais principalmente esse lado da mentoria financeira e principalmente o Pedro tem puxado um pouco também à frente da parte de consultoria PJ. A gente tem trabalhado, começado mais agora a fundo nessa parte da consultoria PJ. Então, Legal. Achei que o cara chegava lá, eu ia chegar lá e ia dizer, eu tô com um problema no cartão, e vocês iam orar, repreende a mão do devorador e tava tudo resolvido. Mas não, então eu ainda vou ter que fazer uma aula ainda para aprender a lidar com Primeiro as a gente ora. Primeiro a gente ora, mas então, depois... isso eu queria perguntar para vocês. Como é que é, né? Ou até mesmo assim, nessa experiência de vocês que estão caminhando com esse propósito, como é que é entender que a empresa é de Deus, que o negócio é do Senhor, mas que em algum momento a primeira aula, a primeira turma explodiu e houve uma lacuna. E agora? É Deus que não quer? Fui eu que planejei errado? Cara, como é que eu caminho nessa jornada assim? Eu tive um momento em relação a isso faz uma semana, acho, que foi, a gente conversou sobre isso, a gente teve a nossa reunião, teve um momento, conversou, e se eu não me engano, acho que 3 dias depois que a gente teve essa reunião, eu fiquei meio, a gente não engrenou com tudo que a gente planejava e tal, não deu tão certo quanto a gente tinha planejado, fiquei meio chateado, e aí fiquei com isso na cabeça, mas também, como eu disse, a gente estava ok, cada um fez o que pôde, estava envolvido em questão de casamento e tal, mas fiquei com esse sentimento. E aí um dia de manhã eu lembro que eu fui fazer meu devocional e era sobre o momento do Pedro pescando os peixes, que ele pesca, não vem nada, e daí um momento vem. E aí o devocional falava justamente sobre não desistir, que se tu sabe que Deus te direcionou para alguma coisa. E, cara, não tenho a menor dúvida de que isso é o que Deus preparou pra gente, a menor dúvida. Já foi ao longo pelo menos até agora, se daqui a alguns meses Deus mostrar pra gente, cara, até agora era isso que eu queria. Eu queria que vocês fizessem essa turma aqui, depois muda o caminho. Aí não tem problema. Tá tudo certo. Mas até agora não tenho a menor dúvida de que é o que Deus direcionou pra gente. E cabe a nós ter essa disciplina aí de, vamos de novo. Essa obediência de vamos de novo. Deus já mostrou que é o que ele queria. Sim, porque o que vocês estão dizendo é mais ou menos assim, cara, se o negócio é de Deus e eu tô obedecendo o que o chefe tá mandando eu fazer, é só um período de tempestade, né? Ou de... Uma coisa que tu comentou algumas vezes da questão da provisão de Deus. Assim como existe sim essa parte da provisão de Deus, mas assim como nas nossas finanças diárias, existe aquilo que é responsabilidade nossa. Então, vendo assim, o histórico da empresa, assim, eu vejo sim que houve uma provisão de Deus, e Deus falando assim, agora administrem o que foi dado aqui. E a gente tem tentado administrar o pão diário, digamos assim, para que Deus continue, para que, se a gente for fiel no pouco, Deus vá acrescentando mais conforme a gente está caminhando. Mas acho que, não sei até que ponto a gente teve essa questão teve um pouco mais, eu confesso que eu não tive tanto, será que foi mesmo Deus que nos orientou a abrir isso? Eu acho que esse período justamente que a gente teve de gap foi um pouco também que a gente estava bem sobrecarregado com a questão do casamento. E organizar um casamento, organizar as coisas, e ambos têm um emprego em paralelo. Regular, sim. Então... a gente não se cobrou em relação a isso. Bastante pratinhos para estar equilibrando ao mesmo tempo. Mas sim, acho que principalmente depois dessa nossa última conversa, agora a gente está num pouco mais de... Vocês têm reuniões regulares para tratar do negócio de vocês. Sim. Tem a questão de manter contato com aqueles ex-alunos, novos cursos, enfim, isso acaba sendo regular. A gente, entre nós, uma regra que a gente tem é a segunda-feira,
porque lá no trabalho a gente acaba envolvido em muitas coisas, e principalmente agora esse período a gente deu uma falhada aí nos últimos meses, mas a gente tem a regra interna aí de fazer a nossa reunião semanal toda segunda-feira. Com os alunos, agora a gente tem a ideia de, conforme a gente for lançando produtos novos, porque a gente não lançou no último ano, a gente fez o que a gente já fazia e ficou batendo o martelo, mas a gente tem a ideia de, conforme a gente for lançando produtos novos, a gente dá prioridade a quem já é aluno, né? Quem já foi nosso aluno e tal. A gente tem essa ideia, principalmente, por exemplo, agora a gente está pensando em fazer o digital, como a gente deixou claro desde o início, como a gente gosta do pessoal, porque a gente vê valor muito no pessoal. Hoje em dia, qualquer coisa tem pela internet. A gente pensa em fazer o digital por uma questão de acessibilidade, porque tem pessoas que vai ser mais barato, né? O digital vai conseguir ser bem mais barato, e tem pessoas que acabam sendo de outra cidade e tal, e daí tem um deslocamento para poder fazer o presencial. Então a gente vai poder criar o digital mais por isso, pela questão da acessibilidade, mas a gente vai ter esse cuidado de não perder o presencial. Só por isso que a gente vai criar esse outro, e criando esse outro, sim, a gente vai ter essa regularidade, esse contato regular aí com os alunos. Entre nós, a gente tem essa regra. Toda segunda-feira é o nosso dia. Eu pedi uma pausa aí agora, porque eu estou terminando minha pós. Então eu falei para ele, cara, preciso do mês de novembro. Liberou um pouco? Liberei. Continua as partes, mas a gente vai... eu pedi o mês de novembro para terminar minha pós, depois vamos. E eu sei que, né, tu falou que estava completando 1 ano, João, mas se está completando 1 ano, me falam aqui no ponto que vocês já, inclusive, foram premiados pelo projeto. Com quanto tempo vocês foram premiados e o que foi essa premiação? Conta pra nós aí. Cara, isso é interessante, porque assim, a S5, surgiu a ideia lá em maio. Foi em abril? Abril. Esse evento foi em abril, que a gente decidiu, vamos montar uma empresa. É 22 de abril. Só que aí ficou nesse, vamos montar uma empresa. Tá, um dia a gente monta essa empresa. Não ficou só no vamos montar a empresa. A gente foi trabalhando, foi crescendo, foi pensando em nome, foi pensando em material, foi amadurecendo. Só que a gente estava um pouco mais... Daí surgiu a oportunidade da gente se apresentar nesse projeto. E daí tinha um prazo. Aí a gente, vamos encurtar o lançamento da empresa então. Porque daí a gente consegue estar aí nesse dia. O planejamento que talvez a gente tinha ali para uns 6 meses de lançamento, a gente curtou para 2. Tá, mas não foi para 2 pelo momento, mas a gente já tinha conversado bastante desde abril até junho, de junho até agosto. Daí a gente teve setembro, ali 2 ou 3 meses para preparar tudo. E daí a gente a gente já está acostumado com empresa e tal, daí como é que a gente vai fazer? Bom, vamos montar o CNPJ, vamos ver para fazer o registro no INPI, vamos fazer tal coisa e vamos fazer o planejamento e tal. Então a gente deu um corridão ali no início e planejou tudo direitinho, fez todo o dever de casa. Como a gente é bem talvez até a gente é bem mais desse lado do que do criativo, por exemplo. A gente pediu ajuda, né, para montar todo a logo, tudo a gente pediu ajuda aí de parceiros que a gente tem, mas foi muito bom, porque no primeiro ano, e daí esse é o ponto que eu acho que foi mais nossa primeira chancela ali, né? Porque a gente montou a empresa, montou o projeto no início, né? Já montou a empresa, apresentou e ficamos em segundo lugar aí no prêmio, que para nós foi... Eu lembro da gente lá no dia, vamos se apresentar, a apresentação é o prêmio. A gente poder falar lá em cima de uma empresa, de nosso projeto. Divulgar que está participando do Exatamente, vai ser o nosso prêmio. E a gente vai estar lá com o nosso posterzinho e tal. É isso que a gente quer. A gente se apresentou, ganhamos. A gente queria isso, poder falar lá na frente. Aí depois vai ter a premiação. Daí a gente, vamos ficar aqui embaixo. Não, vamos lá, vamos assistir. Vamos bater palma para quem ganhar. Para os outros, para os que ficarem nos 5 lugares. Daqui a pouco começaram a falar e não falaram. E a gente esperando ficar em quinto. Não falaram o nosso nome, daí a gente se olhou já, melhorou. Quarto, não ficamos em quarto. Não ficamos em terceiro, deu não. Que isso? E então deixa na hora que a gente não ficou nem... A gente tinha certeza que a gente ia ficar em quinto. Certeza, a gente nem... E aí... Porque tinha projetos assim,
incríveis lá no dia. Então a gente nem cogitou. E daí ficamos em segundo lugar na hora. Aquilo foi uma chancela assim, tá, é isso aí que a gente tem que fazer. Porque pessoas qualificadas escolhendo o nosso projeto como segundo lugar, a gente temos uma chancela aí, vamos para esse lado. Claro, tiveram outros direcionamentos, né? Mas sem dúvida foi... Querendo ou não, também foi uma confirmação de Deus que realmente era um projeto que ele queria que a gente investisse. Resumindo um pouco, a gente começou em abril ali a discutir, a montar a ideia, aceleramos um pouco ali de maio a agosto, junho, e aí em outubro a gente abriu realmente o CNPJ, já com um projeto bem encaminhado, e em novembro que foi o Hackathon, que foi o evento ali, que houve essa avaliação das empresas e que a gente ganhou o segundo lugar. Então, que entre os projetos que se registraram, que tentaram participar ali, foram 5 para participar, e dos 5 que participaram de fato, né, depois da pré-seleção, a gente foi em segundo lugar, ganhou esse prêmio. Enfim, para quem nos acompanha, vocês participaram do Hackathon, né? Que o Hackathon é um evento apoiado pela Global Advance, onde a gente entende que o que a gente está semeando ali, né? Na verdade, é realmente uma semente, né? Não é um Shark Tank onde o cara vai ser sócio, vai ganhar 1 milhão, né? E é assim algo que realmente é uma semente, né? É uma semente. E muitas vezes a gente fala assim para o pessoal quando ganha, né? Qualquer posição que seja que recebe essa semente é que não coma a semente, né? Mas que coloque essa semente justamente para que ela possa passar o período dela, né, de nutrição na terra e possa germinar. O que vocês fizeram, né, com essa semente, né, e qual foi o resultado que teve, e enfim, o que vocês podem compartilhar aí? Já sabendo que eu também recebi aqui alguém que estava lá que disse que tem gravação de vocês nervosos, batendo pezinho e tudo mais. O que vocês fizeram com a semente? Se tem vídeo da gente nervoso lá no dia, não viu a gente nos respectivos casamentos. Aí tem beicinho tremendo ali, foi... A gente fica nervoso mesmo, não esconde. Pode falar aí. Bom, até na apresentação ali, a gente teve que apresentar a nossa empresa, apresentar o nosso projeto e dizer um pouco o que a gente planejava fazer com o recurso, né? Então, a gente seguiu um pouco essa linha do que a gente apresentou, né, de profissionalizar um pouco a nossa empresa, trazer uma qualidade de material um pouco melhor, trazer alguns materiais para nossas aulas. A gente está finalizando a nossa apostila também, que é algo que a gente quer, que é mais uma coisa para o aluno conseguir ir acompanhando e sair com aquele material e depois conseguir revisitar e anotar e fazer as marcações dele em si. A gente buscou bem esse lado do profissionalizar e qualificar um pouco mais o nosso serviço do que a gente estava entregando para aqueles que estavam confiando no nosso trabalho e se tornando nossos alunos. Então, a gente trouxe um pouco mais de excelência no nosso serviço, assim, para a nossa aula. O primeiro ponto é o caderninho, que eu já ganhei um. Então... Opa! É interessante, sim, posso compartilhar com vocês. Eu não era uma das pessoas que fazia parte da banca, né? Para quem nos acompanha, tinha a banca internacional, inclusive, né? Que é os nossos irmãos da Global Advance, a pessoas de outros estados também, mas eu pude acompanhar por ter lido todos os projetos, ter acompanhado todos os projetos. Eu estava na sala quando eles estavam, enfim, entrando assim nessa, né, na escolha. E uma coisa que eu lembro muito, nosso irmão Doug, né, ter falado, é que o que ele viu no projeto, o que ele gostou no projeto, é que ele se apresentava como um projeto missional de um negócio, né? Porque muitas vezes a gente vai para os projetos sociais e são bênção,
os projetos sociais. No último episódio, a gente teve o pessoal do Lepan aqui. Quem não viu, vai lá assistir o pessoal do Lepan, que é lindo também o projeto deles, mas o que saltou aos olhos foi a segurança com que vocês apresentaram o projeto, sonharam o projeto, e ao apresentar o quanto vocês entendiam que aquele projeto ali era algo para cumprir o propósito de Deus, né, da grande comissão. Então, talvez essa tenha sido assim uma observação que eu possa fazer. Mas antes da gente se encaminhar assim para o final, claro que a gente diz, né, Deus é que sabe os planos, né, a nosso respeito, e não nós, né, e o homem na verdade está assim. Quais são os projetos, então, agora para a empresa, para 26, para os próximos 5 anos, enfim, como é que vocês entendem aí, tá levando a empresa? A gente tem agora, a gente até estava comentando ali no início, a nossa ideia agora, nessa reta final do ano ali, de novembro, dezembro, é organizar bem e trazer o nosso material, principalmente do intensivo de investimentos, para algo mais digital, gravar aulas, montar esse modelo mais digital para a parte de investimentos. E a nossa ideia no ano que vem, principalmente no primeiro semestre, é começar a publicar isso como uma aula mais online mesmo, até para atrair mais alunos por outro caminho mais digital. E a partir daí, também fomentar as outras coisas. Porque muitas vezes as pessoas vêm com o investimento, com a ideia de querer aprender mais sobre investimentos, e aí conhece o nosso braço de educação financeira, mas assim, não, beleza, eu quero investir, mas eu preciso dar uma organizada na casa antes. Então, aí a gente volta pro nosso perfil da mentoria financeira. Então, acho que principalmente em 2026 é o foco esse. Dar esse lado mais digital, reforçar esse nosso lado digital e, a partir daí, fomentar também a mentoria financeira. Um ponto importante é sendo bem transparente também, porque daí isso serve como incentivo para quem está assistindo e tal. A nossa ideia do digital vem por dois motivos. Primeiro é o que eu falei antes, de atingir mais pessoas, acessibilidade, as pessoas vão conseguir chegar de várias formas. E o segundo ponto é também o lado empresarial, né? A gente tem que se pagar. E esse serviço é o que envolve menos custo para fazer, que a gente faz uma vez só e entrega, depois é só a manutenção dos conteúdos, alguma coisa que tem que atualizar ou até acrescentar. Então, esse conteúdo estar lá, pensando do lado de empresário, nos possibilita pensar em outras coisas enquanto aquilo lá rende alguma coisinha. A gente vai divulgar e tal, e qualquer assinatura que entrar tem algum valor ali entrando. Então, é a nossa forma de manter a empresa girando com uma quantidade de trabalho um pouco menor. Então, essa é a primeira frente. Um outro projeto que a gente tem, dois projetos que a gente tem, na área de investimentos a gente quer ser um pouco mais específico. Então, o João Pedro ele vai entrar para quem, por exemplo, já tem conhecimento, até nessa primeira turma que a gente teve inaugural, teve 2 economistas na turma, e mesmo assim, uma coisa que eles elogiaram bastante, a gente até botou isso lá no Instagram, que mesmo sendo economistas formados, eles aprenderam um monte na turma. Então, esse é um ponto bem legal de se falar, assim, que a gente é bem detalhista, por isso que a gente está montando nossa própria apostila, a gente gosta de cuidar bem o que a gente está ensinando. E além disso, o João Pedro, a gente está preparando, mas o foco dos investimentos, eu sou voltado mais à área de empresa, mais para empresas e consultoria empresarial, enquanto o João Pedro ele tem mais estudo na área de investimentos. Então, ele agora está preparando o curso de derivativos, que são depois de ações ainda, mas acaba que vai pegar um pouco de ações ali para nivelamento, né? Para todo mundo que está estudando ali entender um pouco sobre ações e o que vem depois disso. Então, para quem já entende um pouco de ações, ele pensa, não preciso fazer investimento porque eu já invisto. Também a gente está fazendo esse produto aí, que acaba quase sendo uma especialização, e PJ, que é o que a gente já tem agora, a parte de consultoria para empresas, que é o que a gente fez ali na S5 no início, é o que eu mais gosto de fazer, assim, é o que eu gosto de... Pedro, eu tô com uma ideia, gostaria de fazer tal coisa, vamos ver se paga, vamos ver custo, vamos ver como que tu iria faturar, vamos ver quanto custa. O que tu precisa para viabilizar, para profissionalizar essa ideia. Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer bastante aí, só que daí são esses dois
são os dois extremos, né? Que a gente já está com os nossos serviços funcionando meio termo. A gente vai para os dois extremos. Um mais que envolve menos tempo e é mais digital, mais acessível, e o outro que é mais dedicado mesmo, que é mais especializado, tanto de investimentos quanto na área de consultoria. Legal. Queria ouvir um conselho de cada um para a gente finalizar. Para quem está nos assistindo que quer empreender, né? Para quem já é empreendedor, empresário, mas não empreende com o propósito da grande comissão, que é levar o evangelho. E para quem quer começar a empreender, já começar empreendendo com o foco no propósito de cumprir a grande comissão, de pregar o evangelho. Qual o conselho que um conselho de cada um para esses dois tipos de perfis que a gente tem? Olha, eu vou dar um conselho que eu recebi quando eu estava começando o meu lado profissional. Desses dois amigos que me apresentaram os investimentos, eles me deram muito conselho, tipo assim, olha, é muito bom a parte do empresário, de tu ter uma empresa, só que não é fácil, principalmente no começo. Então eles me deram um conselho de começa por aquilo por onde tu tá, pelo caminho que tu já tem um pouco mais de certeza, mas começa a se especializar, a estudar, a aprender, e começa a montar junto um segundo momento, a testar a tua ideia, a fazer o MVP, né, o nome bonito aí, mas começa a fazer as primeiras tentativas, as primeiras entregas do teu produto, e quando começar a ter algo mais consolidado, tu faz essa migração. Então, faça algo consciente. Não é porque Deus falou, não, tu vai ter tal coisa que tu precisa largar tudo e voa. Às vezes Deus está falando, não, tu vai ter uma empresa nesse lado do propósito, mas não é do dia para a noite que vai acontecer. Se prepare para isso. Então, estude, se especialize e comece a criar o caminho. Bom, eu vou ter que dividir em dois conselhos, porque é um para cada perfil, assim, que é para quem está buscando mais espalhar a palavra e não saberia por onde começar. Eu acho que um exemplo perfeito disso é o João Pedro, porque ele é um cara que ele evita entrar em conflitos, então ele não debate muito com o pessoal que está da empresa e tal, ele evita. Ele responde mais cirurgicamente para não entrar muito em conflito. Eu já sou um cara que eu gosto, eu sempre debati, então não tem problema em debater. Explicar mais, se precisar, enfim. Então, um bom conselho para quem está nessa, mas quer espalhar a palavra, mas não sabe por onde começar, o João Pedro é um cara que ele espalha a palavra pelo exemplo. Isso, para o lado empresarial, é sensacional. Isso é o que mais importa. Eu acho que se tu trabalha com excelência, tu vai impactar todo mundo à tua volta. E para quem está querendo empreender, o foco tem que ser pessoas. Eu acho que esse é o principal conselho. Tu tem que se cercar de pessoas que tu confia, pessoas que te agregam de alguma forma, que tem conhecimentos diferentes do teu. Para quem quer empreender ou até já empreende, eu acho que o foco principal tem que ser esse. Eu me cerco de pessoas que são muito melhores que eu em praticamente tudo, e eu foco numa coisa e me cerco de pessoas que têm conhecimentos adicionais, né? Então acho que esses são os dois conselhos principais. Legal. Obrigado novamente por terem vindo. Obrigado pelos conselhos, pelo papo. A gente poderia ficar mais tempo aqui falamos pouco até de finanças, quem sabe, né, num outro momento a gente entra mais aí nessa questão assim de finanças mesmo. Que Deus prospere o caminho de vocês. Acho que vocês têm uma longa jornada, né, mas entendo que Deus deu esse negócio para vocês e com esse objetivo de cumprir o propósito da grande comissão, e na medida que vocês preparam pessoas para entender as suas finanças à luz da palavra de Deus, vocês estão no caminho certo. Deixe os contatos de vocês para quem quiser estar fazendo curso, para quem quiser estar acompanhando, enfim, consultando vocês, Instagram, os telefones, nós vamos colocar aqui embaixo também, mas deixa pro pessoal aí. O principal é o nosso Instagram, @S5Educação. A partir daí consegue encontrar a gente e ali tá todos os nossos links, todos os nossos acessos.
inscrição, formulário. A partir dali, encontra a gente, pode entrar em contato direto por ali, eu acho. Pode mandar mensagem direto ali que a gente responde, a gente entra em contato. E tem no nosso link na descrição ali também para tu se inscrever, fazer uma pré-inscrição no nosso intensivo, na nossa mentoria. Ali tem mais detalhes, como que funciona, quais são os horários, datas. Então tem tudo descrito ali no nosso Instagram. Resolva os seus problemas financeiros, tá aqui. S5.